O dog do Reddit. Primeiro relato. Estou preocupado com a nova amiga da minha esposa e duvido de suas intenções. Agradeceria ouvir a perspectiva de todos. Eu, homem de 30 anos, sou casado com minha esposa Sam, mulher de 28 anos, há 3 anos. Há cerca de um ano, mudamos para uma nova cidade porque me ofereceram uma promoção. Sam hesitou no início, mas logo depois ela aceitou a ideia. Desde que chegamos na cidade, nós dois temos estado ocupados com o trabalho e temos lutado para fazer novos amigos. Cerca de 4 meses depois, Sam me disse que conheceu uma nova amiga, Jane, mulher de 29 anos, e elas tinham muito em comum. Fiquei feliz por ela e planejamos um encontro duplo com Jane e seu marido algumas semanas depois. No primeiro jantar, começamos a conversar um pouco, mas quando tentei conversar com Jane, ela parecia fria e desdenhosa. Durante o resto da noite, fiquei conversando com o marido enquanto minha esposa e Jane conversavam profundamente. Cada vez que eu tentava entrar no chat, Jane começava a conversar com minha esposa novamente. O marido nunca tentou se envolver. Eu ignorei isso porque Jane talvez fosse um pouco tímida com pessoas novas e me esqueci disso. Durante o mês seguinte, Sam e Jane trocavam mensagens de texto constantemente, faziam longos telefonemas à noite e se encontravam algumas vezes por semana para tomar um café e almoço. Isso não me incomodou e pensei que elas estavam formando uma amizade próxima. Saímos então para jantar novamente e a mesma coisa aconteceu, embora Jane tenha falado mais com o grupo todo dessa vez, mas ela fez uma série de comentários aludindo a ela ser bissexual e ela e o marido estarem em algum tipo de relacionamento aberto. Quando fomos para um bar, Jane sentou-se em frente à minha esposa e começou a flertar abertamente com ela. Ela fazia comentários sugestivos, a elogiava e usava qualquer desculpa para fazer contato físico com ela, tocando suas mãos, ombros etc. Quando chegamos em casa, fiz uma piada perguntando a Sam se ela gostou do encontro com Jane. Ela pareceu confusa e perguntou o que eu quis dizer. Eu disse que Jane tinha me deixado um pouco desconfortável com seu flerte, mas ela disse é assim que ela é. Eu disse a ela que não tinha certeza se Jane só queria ser amiga e pedi que ela tomasse cuidado. Para referência, Sam nunca demonstrou nenhum interesse real por mulheres, e pelo que eu sei, ela é heterossexual. Ela também é carinhosamente ingênua e sempre verá o melhor nas pessoas. As mensagens de texto e as ligações continuaram e Sam começou a ir ao apartamento de Jane pelo menos uma vez por semana e só voltava para casa bem tarde. Eu era cauteloso, mas ela sempre me contava o que eles tinham feito, assistido, etc. Depois de uma dessas visitas, perguntei o que o marido de Jane estava fazendo e fiquei um pouco chocado ao saber que ele estava viajando a negócios. Aparentemente ele viajava muito e Jane não gostava de ficar sozinha em casa por algum tempo. Isso chegou ao ponto de ebulição algumas semanas atrás, quando levei o marido de Jane para jogar golfe. Nós deveríamos sair para beber e jantar depois com os outros 2 caras, mas ambos tiveram que cancelar de última hora. Nos 10 minutos de carro de volta para minha casa, eu pude ver o marido de Jane mandando mensagem para Jane. Jane e Sam deveriam sair para fazer compras e almoçar, mas quando chegamos em minha casa, ambas pareciam nervosas, sentados em extremidades opostas do sofá. Nós conversamos um pouco sem graça por um tempo, mas eu fui para o quarto e notei o relógio inteligente de Jane ao lado da cama. Eles saíram rapidamente e eu decidi que era hora de falar com Sam. Eu casualmente perguntei a ela o que ela comprou no shopping e onde elas foram almoçar. Ela disse que eles decidiram ficar em casa porque Jane estava com dor de cabeça. Eu pedi a ela para ser honesta sobre o que eles tinham feito e ela jurou que elas tinham apenas conversado a tarde toda e que elas eram apenas amigas. Eu disse a ela que estava desconfortável com muitas coisas que aconteceram, mas ela tentou me tranquilizar. Percebi mais tarde que o relógio inteligente tinha sumido, mas não contei isso a Sam. Desde então, não houve mais ligações ou mensagens enquanto eu estava por perto e Sam parecia extremamente amorosa e atenciosa. Ela raramente mencionava Jane, mas ontem à noite ela mencionou que iria a um show com Jane no sábado e que ficaria na casa dela. Eu disse que não estava confortável com isso e me ofereci para buscá-la. Ela ficou brava e disse que eu estava agindo de forma controladora e louca e depois foi para a cama. Não nos falamos desde então, mas estou exagerando aqui? Devo tentar impedi-la de ficar no sábado? Acho que confio em Sam, mas algo me diz que o relacionamento dela com Jane não é apenas de amizade. Devo bisbilhotar? Primeira atualização. Muitos de vocês estavam pedindo uma atualização, então aqui está. A postagem original está no meu perfil. Depois de ler suas mensagens e comentários, minha cabeça ficou uma bagunça. Decidi que precisava de alguma prova firme de que Sam estava me traindo antes de confrontá-la. Quando cheguei em casa do trabalho, Sam preparou o jantar normalmente e sentou-se comigo enquanto eu comia. Agi normalmente com ela e ela me pegou desprevenido ao se desculpar por seu comportamento na noite anterior. Ela perguntou se eu ainda estava disposto a buscá-la ou se ela tentaria encontrar alguém vendendo um ingresso se eu quisesse ir junto. Pedi a ela que tentasse encontrar uma passagem e ela pareceu feliz. O resto da noite foi normal e depois que fomos para a cama, não consegui dormir. Por volta de 1 da manhã, Sam estava dormindo profundamente, então peguei o telefone dela e fui ao banheiro. Desbloqueei, sabemos as senhas um do outro, e me preparei. Eu sabia que eles trocavam mensagens de texto no WhatsApp, então comecei tentando encontrar outros aplicativos de mensagens. Verifiquei em todos os lugares e usei o truque recomendado por alguém de observar o uso da bateria para ver os aplicativos mais usados. Não encontrei nada, Sam não gosta de redes sociais e não usa Instagram, Snapchat etc.
Também verifiquei o histórico do navegador, e-mails, fotos, registros de chamadas, itens excluídos, etc. e não consegui encontrar nada fora do comum. Decidi verificar o WhatsApp em seguida e abri o chat com Jane. Encontrei centenas de mensagens, às vezes até 50 por dia entre elas. Cerca de 99% delas eram completamente normais, falando sobre programas de TV, livros, música, receitas, família, vida cotidiana, etc. O outro 1% que pode ser um pouco suspeito incluía: 1. Jane costumava mencionar partes picantes de livros e programas de TV e queria falar sobre isso. Isso acontecia regularmente e Sam participava, mas não com muitos detalhes. 2. Uma conversa sobre sexo que Jane iniciou e que veio de uma cena de um livro. Ela estava reclamando que o marido é submisso e foi bastante explícita. Sam compartilhou um pouco demais sobre nossa vida sexual, mas nada ultrajante, e ela foi muito elogiosa sobre mim. Jane respondeu que estava com ciúmes de forma brincalhona com alguns emojis. 3. Jane mencionou casualmente que ela tinha um amigo algumas vezes quando Sam perguntou o que ela estava fazendo. As respostas de Sam sempre foram do tipo: divirta-se. 4. Jane reclamava muito do marido e perguntava sobre nosso relacionamento. Novamente, Sam foi elogiosa e não disse nada particularmente negativo sobre mim. 5. Jane enviou a Sam um link para um brinquedo pedindo sua opinião. Sam respondeu: oh sim, nós temos um desses, é ótimo. Não havia nudes ou qualquer coisa que indicasse que eles tinham feito qualquer tipo de intimidade. Nada havia sido deletado. Eu chequei alguns dos chats com os outros amigos dela e eles eram muito parecidos. O mais preocupante era a maneira como Jane mandava mensagens para Sam. Ela sempre iniciava a conversa e fazia o acompanhamento 3, 4 vezes até que Sam respondesse. Ela então começava a ligar se ela não respondesse. Também havia algumas mensagens em que o tom de Jane mudava quando Sam não respondia, ela se tornava menos amigável e fria. Além disso, quando Jane pedia Sam para fazer algo juntos, sempre havia uma sensação sutil de culpa, como se ela não quisesse ir sozinha por causa da ansiedade social, ela estava com medo de ficar em casa sozinha, etc. As mensagens e ligações diminuíram nas últimas semanas porque ambos estavam reclamando de estarem ocupados e Jane estava fora da cidade. Embora eu não tenha encontrado a prova cabal que estava procurando, está claro que Jane e seu marido estranho são uma má notícia para o nosso casamento. Teremos uma conversa do tipo Venha Jesus essa noite, onde descobrirei a verdade porque Sam é uma péssima mentirosa. Se nada mais acontecer, deixarei claro que o divórcio ainda está em jogo se esses arrepios não forem permanentes e imediatamente removidos de nossas vidas. Segunda atualização. Em primeiro lugar, minha postagem original não pretendia cobrir todas as coisas que me levaram a suspeitar do relacionamento de Sam com Jane. Havia uma série de outros fatores, por exemplo, Sam priorizando a comunicação e passando mais tempo com Jane em vez de mim, Sam não falando sobre Jane como ela fazia com seus outros amigos, etc. Temos uma comunicação boa e regular. Agora vamos à atualização. Sam chegou em casa na sexta-feira e nos sentamos para conversar depois do jantar. Não foi um grande confronto, mas apenas uma conversa normal que durou muitas horas. Aqui está um resumo. 1. Sam originalmente amava passar tempo com Jane, mas isso se tornou muito intenso e estranho para ela alguns meses atrás. Ela sente que Jane é muito carente e controladora, mas não queria perder sua única amiga próxima nesta cidade. 2. Sam sabe que Jane tem uma queda por ela, mas deixou claro que ela era feliz no casamento e hétero. Ela deveria ter me contado sobre isso, mas sabia que eu não ficaria bem com isso. 3. Nada físico aconteceu entre eles. Jane tentou iniciar contato físico de forma brincalhona e fez comentários sugestivos sobre Sam, seu corpo, etc. Sam encerrou isso. 4. Sam me disse que queria diminuir o contato com Jane e se concentrar mais em nosso relacionamento e em passar tempo com uma nova amiga que ela fez. Quanto às minhas preocupações, aqui está a explicação de Sam. 1. A atitude de Jane em relação a mim, e aparentemente ela não gosta da maioria dos homens e trata o marido terrivelmente. 2. A situação confusa e embaraçosa quando voltei do golfe, e Jane estava mostrando a Sam algumas cenas picantes de um novo programa de TV. Elas não perceberam que voltaríamos mais cedo e desligaram a TV quando passamos pela porta. 3. O relógio. Jane ia pegar um vestido emprestado para um casamento e foi até nosso quarto para experimentá-lo. Sam presume que ela o tirou e quando viu, colocou na bolsa para devolvê-lo mais tarde. 4. A reação de Sam quando pedi para ela não dormir no apartamento de Jane, e aparentemente Jane havia planejado uma noite de garotas depois e Sam pensou que ela ficaria brava se cancelasse. Também disse a Sam que bisbilhotei o telefone dela. Ela inicialmente ficou com raiva, mas entendeu por que fiz isso e me perdoou. Nós dois pedimos desculpas um ao outro e fomos para a cama. Consegui um ingresso para o show e fui com Sam e Jane ontem à noite. Jane fez alguns comentários e piadas veladas sobre eu ser sua acompanhante, etc., mas eu ri. Conhecemos outro casal lá e acabei saindo com outro marido enquanto as senhoras dançavam e etc. Resumindo, estamos bem. Confio na minha esposa e tivemos uma longa conversa sobre limites e tudo mais. Obrigado a todos vocês que forneceram comentários construtivos úteis, mas dado o número de insultos e mensagens ofensivas que recebi, não voltarei ao Reddit para obter conselhos tão cedo. Comentários sobre o relato. Ok, se você está em um relacionamento sério, uma de suas responsabilidades é fazer com que seu parceiro se sinta seguro. Se você está constantemente perto de alguém que todos reconhecem que quer dormir com você, isso é o oposto de fazer com que essa pessoa se sinta segura no relacionamento.
Mesmo que seja algo com o qual você talvez não tenha problemas, é sua responsabilidade, como um bom parceiro, levar em consideração os sentimentos do seu parceiro. Jane é problema. Ela está a caminho de estourar com esse casamento do OP. Ela me pareceu uma pessoa que por onde ela passa, ela não deixa nada além de escombros. É melhor eles interromperem o contato com ela imediatamente, caso contrário, se deixarem essa víbora ganhar território, não vejo como isso pode acabar de alguma forma positiva. Existem pessoas que quando o seu relacionamento está uma porcaria, ao invés de melhorá-lo ou de terminá-lo, preferem buscar tentar atrapalhar ou destruir o relacionamento de outras pessoas que estão funcionando de forma melhor. É irritante para mim ver tantas pessoas que não têm a menor consideração com os outros. Entram na casa de alguém, conversam, comem a comida e depois querem roubar o parceiro daquela pessoa. Posso estar errada aqui, mas não duvidaria se Sam também fosse um problema aqui. Sam mentiu para o próprio marido sobre a atração de Jane por ela e o chamou de louco e controlador, sabendo que Jane estava atraída por ela. O OP diz que eles têm uma boa comunicação. Ele está errado, ao meu ver. Ele teve que arrancar a verdade de sua esposa, enquanto ela priorizava a sua amiga que queria um caso emocional e físico com ela. Não posso afirmar que o comentário anterior está errado, todavia, se for verdade o que o OP disse sobre a sua esposa, são pessoas como Sam, ingênuas e socialmente isoladas, que são o tipo de presa que um predador procuraria. Você vê isso na dinâmica delas. Sam se sente desconfortável com essa relação, mas ela é a única amiga que eu tenho aqui. Na verdade, é mais do que um pouco assustador. A amizade abusiva pode não ser um exagero, é literalmente o assunto de todas as postagens praticamente. Eu acredito que Jane 100% armou isso. Mostrando cenas picantes para incentivar a esposa do OP a fazer algo. Deixou o seu relógio inteligente perto da cama do OP para que ele notasse e gerasse alguma situação. Provavelmente estava tentando fazer algo com a esposa e dela ser pega pelo marido. Tentando se meter no meio do relacionamento deles para convencer Sandy que o OP é controlador, e fazer o OP acreditar que ela é uma traidora. O OP se encontra em uma situação de certa forma delicada. Certamente existe um problema no ar. Todavia ele não tem nenhuma prova real de nada. Se ele confrontar a esposa de forma mais forte, ele pode estar sendo injusto, todavia, se algo aconteceu, ele estará sendo bobo. Ao menos, uma coisa é certeza, ambos deveriam se afastar dessa amiga imediatamente. Alguém que deseja o seu parceiro, ainda que não correspondida, jamais poderá ser uma companhia aceitável. Segundo relato. Minha esposa me deixou depois que ela entrou em forma e agora quer voltar. Não sei por que estou postando isso aqui no Reddit. Provavelmente quero algum tipo de validação, pois minha vida virou de cabeça para baixo recentemente. Eu, homem de 32 anos, estive casado com minha esposa, mulher de 33 anos, agora por 4 anos e tivemos um ótimo casamento até então. Eu estava loucamente apaixonado pela minha esposa. Ela entrou em estado psicológico de tristeza, principalmente por causa de seu trabalho, isso em meados de 2022. Tentei apoiá-la de todas as formas e sugeri que ela fosse à academia ou praticasse qualquer tipo de esporte para desestressar. Tive meu próprio episódio disso, antes de nos casarmos e o que me salvou foi ir à academia. Ela concordou com isso e começamos a ir para lá juntos. Não pude ir com tanta frequência como antes, pois minha carga de trabalho ficou mais pesada depois da minha promoção. No entanto, tentei o meu melhor para estar lá com ela. Ela era um pouco acima do peso, nada demais, o que eu até gostava, e depois de ver algumas mudanças em seu corpo, ela começou a frequentar lá ainda mais regularmente. A atividade física também ajudou com o combate ao seu problema de se sentir deprê, e ela melhorou de forma geral. Fiquei muito feliz em vê-la melhorar e mais animada também. Ela parecia mais confiante, ficou mais animada e disposta na cama e assim por diante. No entanto, depois de um tempo, esse nível de confiança começou a afetar nosso relacionamento para pior. Ela começou a ir a festas e sair de casa a ponto de parar completamente de fazer sua parte na casa. Isso começou e piorou quando a vi flertando com um cara em um encontro que fomos. Comuniquei os meus sentimentos a ela e ela os descartou. Depois de vários desses momentos em que ela se mostrava sem se importar comigo, pedi que ela se sentasse comigo e disse que ela estava se divertindo muito com sua confiança e emoções recém-descobertas agora. Afirmei claramente que ela não deveria tomar decisões ou ações de acordo com essa confiança. Eu sei disso que falei para ela, muito bem na verdade. Era uma das minhas piores características que eu tinha. Eu costumava ser extremamente emocionalmente motivado no passado. Sugeri que fossemos a um conselheiro matrimonial e o inferno desabou. Ela me disse coisas vis, como ter percebido que se estabeleceu comigo até então, mas depois de melhorar e perceber que poderia fazer muito melhor e ter algo melhor do que eu, já não via sentido naquela relação. Ela disse que sou inseguro e outras coisas. Tive de ouvir isso dessa mulher que costumava ser a pessoa mais doce do mundo e fiquei realmente chocado, depois de ouvir todas as coisas que ela me disse. Ela pediu o divórcio no mês seguinte e não ouvi muito mais dela, além de algumas conversas com os nossos advogados. Nossa audiência no tribunal está marcada para o mês que vem e meu advogado me disse que há uma grande chance de ser concluída em bons termos então. Não há muito para compartilhar. Quanto aos nossos bens e propriedades. Nossa renda é semelhante, o único bem compartilhado é nossa conta conjunta, nossas economias são semelhantes e não temos filhos.
A casa é da minha mãe, então está fora de divisão de bens. Eu nem entendi por que ela me deixou depois de entrar em forma. Ela não me disse nada em particular, além daquelas primeiras ofensas. Lembrando que eu também estou em forma. Não é como se eu estivesse acima do peso. Já fazia um tempo que não ia à academia, antes de começarmos juntos, mas eu não estava nada mal, isso eu posso garantir. Aceitei que meu casamento vai acabar assim. Todavia, o ponto que devo destacar aqui é que semana passada ela me ligou. Ela estava chorando e me disse que se arrependia de tudo. Ela se desculpou repetidas vezes, pelo que fez e pelo que disse, mas eu fiquei profundamente desapontado. Não com raiva, nem triste, mas apenas desapontado. Ela não me mandou mensagens nem me ligou nenhuma vez desde o início do divórcio. Eu nem sabia onde ela estava, desde o momento em que ela acabou saindo de casa, isso há cerca de 5 meses. Eu disse a ela que não há como voltar atrás agora. Ela tem me enviado mensagens sem parar. Minha família apoia a minha decisão e me diz que não devo recuar. Meus sogros ficaram chocados quando souberam do divórcio. Eles que sempre gostaram bastante de mim até agora, estão me dizendo para repensar tudo, e tentar ver se não é possível uma reconciliação com a filha deles. Mas para mim é praticamente impossível agora. Lembrar de tudo o que fiz por ela, todos os gestos de carinho, todo o esforço para vê-la bem fisicamente e psicologicamente, e na sequência lembrar as atitudes dela quando ela se sentiu um pouco superior a mim, e só demonstrou amargura e ingratidão. Tudo isso já foi mais do que o suficiente para eu tomar uma decisão. Posso dizer com 99,9% de certeza que não irei recuar, mas como disse, acho que estou aqui apenas procurando algum apoio e validação e, também, talvez eu só quisesse desabafar um pouco, após toda essa ingratidão que eu tive que suportar, após me esforçar por tantos anos. Obrigado por ler. A atualização. Estamos oficialmente divorciados. Não havia muito para partilharmos, como eu já havia dito aqui, então o processo foi tranquilo como manteiga, de acordo com o meu advogado. Nesse meio tempo não conversei com ela, exceto por meio de meu advogado, tanto quanto ela queria. Ela tentou falar comigo individualmente e encerrar o assunto, mas eu simplesmente não queria e continuo a não querer isso. Sei que fiz bem. Não é que eu não me importe porque ela me deixou, ou que eu me importe com o que ela fez durante esse tempo em que se afastou de mim. A verdade é que agora eu simplesmente não quero mais saber de nada dela. Estou vivendo sem ela há meses já. No começo, foi difícil e eu até cheguei a chorar em algumas noites, durante alguns dias, mas depois de alguns meses, sinto que aceitei tudo isso e se tornou passado. Que paz me traria aprender e descobrir tudo o que ela fez e por que ela fez, quando eu já aceitei toda a minha nova realidade? O que isso poderia trazer, exceto a possibilidade de me machucar? Pela primeira vez em um bom tempo de vida, quero priorizar a minha paz de espírito em todo esse processo. Meus pais e amigos estão aqui para me apoiar, e estou feliz por ter um círculo de apoio tão bom. Para mim, eu já tenho mais do que o suficiente para ser feliz. Quanto aos meus planos em reformar meu escritório em casa, voltar para a academia e viver da melhor maneira possível. Já faz algum tempo que quero reformar meu escritório e é com isso que vou começar. Comecei a frequentar a academia ao mesmo tempo. Acredito que meu corpo está bom, mas tem um pouco de gordura extra. Fazer dieta se mostrou difícil porque sou viciado em tiramisu, haha. Para parte de um possível futuro novo namoro, já adianto que até carreguei alguns aplicativos e testei isso recentemente. Consegui até que um número razoável de pretendentes, embora muitas me parecessem mulheres de gosto bem duvidoso, acho que os tempos mudaram para pior mesmo, mas percebi que não estou com vontade de fazer isso agora. Vou me concentrar em meus próprios hobbies, bem-estar e desejos pessoais por enquanto. Sinto fortemente que essa é a melhor escolha para o momento que estou vivendo, e também após todo o aprendizado de relacionamento que tive com a minha ex aprendi muito e não quero repetir a maior parte disso tudo. Obrigado a todos por todo o apoio e ajuda no último post. Comentários sobre o relato. Eu diria que para ela ligar para o OP chorando e arrependida, do nada, ela deve ter sido abandonada pelo novo cara que ela achou que iria assumi-la. Na verdade eu diria que foi definitivamente isso que aconteceu, ela provavelmente estava hospedada na casa de alguém, no começo do divórcio, e só percebeu quão ruim ela tinha errado quando ele a abandonou. Acho que para todo mundo ficou bem claro o que aconteceu, né? Não é nem algo incomum nos tempos atuais. A ex-esposa estava com o OP por sentir que era o melhor que podia ter. Quando ela se sentiu por cima, ela desdenhou dele, ela foi ficar com outro cara e nem ligou pro OP. Quando ela se ferrou de alguma forma, ela lembrou da existência dele. Fico feliz que o OP se valorizou e deixou esse lixo para trás. Perfeito. Já vi isso acontecendo exatamente dessa maneira com uma amiga. Quando ela se sentiu com a autoestima elevada, ela chutou o namorado, mas depois ela percebeu que só estava sendo usada por todos com quem se relacionava. Após sentir que não tinha mais conexão emocional com ninguém, e tinha perdido quem gostava dela, ela acabou caindo numa espiral negativa tentando preencher o seu vazio. Mas creio que nunca conseguiu isso. Me irrita ver a quantidade de pessoas que têm um relacionamento saudável e jogam tudo para o alto por causa de coisas momentâneas. Sem falar da ingratidão humana que é infinita. O OP achava que ela era uma pessoa doce. Nisso vemos como as pessoas podem ser falsas. Essa esposa, como diz a expressão, queria ter o bolo e comê-lo todo, mas agora só tem as migalhas. E olha que de bolo essa mulher entende. Vi alguns comentários de pessoas loucas para saber o que ela fez e por que ele não quis descobrir.
Pelo amor de Deus. O Op deixou claro que isso não faria qualquer bem ou tampouco lhe acrescentaria algo. Ele fez muito bem afastando ela completamente de sua vida, inclusive os pensamentos sobre ela. Ao invés de muitos falarem o que ele deveria fazer, vocês deveriam aprender com ele. Esse tipo de gente é falsa e dissimulada. Muito provavelmente estava com o personal da academia, que são poucos os que são respeitadores, na sequência descobriu que foi usada e quis voltar. Já ela engorda tudo de novo e vai dizer que a culpa foi toda do Op que foi maldoso com ela. O Op teve um livramento, como muitos dizem. Conseguiu ver a verdadeira face dela, e se livrou desse problema sem perdas significativas. Fico feliz por ele. Como já comentaram, esse é um daqueles pecados sem nenhuma originalidade. Ela entrou em forma. Teve um caso. Deixou o marido pelo amante da academia. O amante se cansou dela e foi para a próxima mulher casada e ela ficou com a vida inteira implodida por conta de desejar fortes emoções. Agora é provável que ela volte a ficar acima do peso e com problemas emocionais. Roteiro pronto. Como ela não quis saber do Op quando ela achou que tinha capacidade para ter mais, o Op agiu perfeitamente, se afastando dessa pessoa que não valia nada, e que apenas era uma âncora em sua vida. Agora ele está muito mais animado e determinado em sua vida. Sou mais uma que fica feliz pela determinação e decisão do Op, desejo tudo de bom para essa nova etapa da vida dele. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.